Olá, meu povo, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma atividade online do Museu de Arte Sacra. Para quem não me conhece, meu nome é João Batista, sou gerente do educativo do Museu de Arte Sacra e trabalho aqui também produzindo, ajudando a produzir esses conteúdos para vocês ficarem em casa, para quem pode ficar em casa, claro, né? E também porque o museu presta um serviço à sociedade, né, brasileira, sociedade cuiabana, mato-grossense, e nesse período de pandemia nós tivemos que suspender nossas atividades presenciais e aí migrando aí exclusivamente, né, por um tempo, para as redes sociais. E aí quem acompanha a gente sabe que a gente está desenvolvendo intensas atividades, né, e a gente criou esse projeto aqui, que é o Cine Debate, para a gente poder discutir alguns temas. A maioria das vezes os filmes que nós trazemos são documentários, que tratam de temas sociais, e nós trazemos os realizadores e pessoas que estão dispostas a discutir esses temas, né? Que a gente vai escolhendo durante a semana. Para escolher os temas, a gente prioriza aí a nossa missão, né? Que é conservar, divulgar, né? E a memória. E também a gente leva em consideração o calendário social, as datas comemorativas, né? E essa semana nós temos aí um tema especial, que é a 14ª Primavera dos Museus, né? E tem dois eventos anuais, né, que o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, organiza, é a Semana dos Museus e também a Primavera dos Museus, que é agora, né, durante a primavera, no início aí do solstício de primavera. E esse ano, né, em função de todo esse processo que os museus estão vivendo, o IBRAM trouxe um tema que nos permite pensar, né, pensar esse processo todo, que foi produzir conteúdos educativos, né, para as redes sociais. E o tema da Primavera dos Museus é Mundo Digital, Museus em Transformação. E aí a gente, preocupado com esse tema, né, orientado por esse tema, tentou aí trazer pessoas para discutir um pouco as potencialidades da tecnologia para a comunicação, para a educação patrimonial, mas não só para a educação patrimonial, mas também a educação formal, porque eu acho que é o que todo mundo está vivendo, todos os educadores formais e não formais, certo? Bom, o evento, o evento 14ª Primavera dos Museus é uma ação de promoção dos museus brasileiros, coordenada pelo IBRAM, que une instituições museológicas durante uma semana em torno de atividades para todos os públicos. O tema definido pelo IBRAM para a edição de 2020 é o mundo digital, museus em transformação, como eu já disse, visto o momento pelo qual passam a sociedade e os museus devido à pandemia causada pelo Covid-19. Este ano, em especial, o IBRAM nos orientou todos os museus, né, participantes, a desenvolverem apenas atividades em ambiente virtual. Corre lá no site do IBRAM, que vocês vão encontrar toda a programação de todos os museus que integram o Instituto. E aí vocês podem participar de todas as atividades virtuais de museus do Brasil inteiro, tá maravilhoso. O Museu de Arte Sacra, ele tem a tradição de participar das atividades do IBRAM, né? E esse ano, como eu disse, o IBRAM nos deu a oportunidade de pensar esse processo que nós estamos vivendo. E aí, para a gente pensar um pouquinho mais, eu fui atrás aí de algumas pessoas que pesquisam esses temas, e eu achei o professor Gianfranco, que vai trazer, que produziu junto com orientandas, um vídeo, né, um curto experimental que foi feito para divulgar um evento que aconteceu em Mato Grosso do Sul. Ele mora atualmente em Mato Grosso do Sul, é professor da UFMS, daqui a pouco eu falo dele. E o vídeo é um curto experimental que se chama Espaço Entre, Anamorfose, Videomapping e Fabricação Digital. Trabalha com projeções mapeadas e foi criado para o Festival América do Sul Pantanal Corumbá, e que traz intervenções do grupo de pesquisas científicas Algo Mais Ritmo, né? Algoritmo, uma brincadeira com a palavra algoritmo, da UFMS, né? E foi produzido aí pela Sol ZT, Natasha Figueiredo Miranda e pelo Gil Franco Alves, que vai estar aqui falando um pouco sobre esse processo de produção e também as reflexões que estão por trás desse processo de produção do filme.
O objetivo do filme é discutir as potencialidades da mediação digital como ator ativo na construção da memória coletiva da população sul-mato-grossense e da sociedade em geral, a partir de bases cibernéticas e visando o uso das tecnologias disponíveis como catalisadores de um processo de valorização patrimonial, de leitura das memórias existentes e da construção de outras possíveis, né, de outras possíveis memórias. Então, tem uma boa sessão aí. Daqui mais ou menos 8 minutos a gente volta aí com os convidados e eu falo deles. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Boa noite.
Oi, desculpa, eu estava com o microfone desligado. Desculpa. Bom, espero que tenham gostado do filme. Bom, a gente vai convidar agora um dos nossos convidados, né? O Douglas Peron, que foi um rapaz daqui, né? Um artista daqui, de Mato Grosso, de Cuiabá, e que eu convidei para vir me ajudar nessa conversa. E eu só um pouquinho, pronto. Ator, performer e cenógrafo. Ele pesquisa teatro de formas animadas, máscaras e bonecos. Em 2017 fundou o coletivo Spectrolab, que investiga artes híbridas. É mestre em estudos de cultura contemporânea da Universidade Federal de Mato Grosso, onde tem um espaço urbano como seu ambiente de investigação e performatividade. Muito obrigado pela presença, Douglas. Oi, João. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço. O próximo convidado, professor... Eita. Só um pouquinho, gente. Eu me perdi aqui na questão do currículo. Eu vou deixar ele se apresentar, para não perder tempo. Eu me perdi aqui nos textos. O computador está confuso para mim hoje. Desculpa. Professor Jean Franco, que é professor da UFMS, e eu já falei um pouco aí, né, sobre o grupo de pesquisa dele, é do Rio Grande do Sul, e professor ali na UFMS. Seja bem-vindo, muito obrigado, professor Jean Franco. Eu achei ele aí fazendo as minhas pesquisas para dar conta do tema, da Primavera dos Museus. Achei ele no Facebook, mandei mensagem, gentilmente ele respondeu assim que pôde, foi extremamente gentil. Estava todo ocupado hoje e eu agradeço muito isso. Eu fico muito feliz que você tenha aceito estar aqui com a gente. E pode continuar se apresentando, que eu perdi aqui o textinho que você me mandou, desculpa. Ok, imagina, sem problemas. Bom, primeiro de tudo, agradecer o convite também, João, muito obrigado, né? Sempre um prazer poder participar de eventos como esse, onde a gente pode, de algum modo, trazer alguma contribuição, né? Fomentar o diálogo, fomentar a cultura, sobretudo, né? É um prazer também estar aqui com o Douglas, né? A gente se conheceu hoje.
e acho que já deu para sentir que, né, que a gente tem muitas coisas em comum e que essas redes podem começar a se ampliar e juntando Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, Cuiabá, Campo Grande. Bem, acho que você pode me chamar de Gil também, que é como todo mundo me conhece, me chama, né? Gil Franco, mais minha mãe quando tá brava, eu costumo brincar, né? E a gente está aqui na UFMS, então, fazendo pesquisa, né? Além das atividades acadêmicas de ensino, né? E também de extensão. E fiquei muito feliz por você ter nos procurado, né? A partir desse vídeo, né? Nós temos um grupo de pesquisa aqui que chama-se Algoritmo, né, como você falou, e que está pautado, digamos assim, pela busca de trabalhar em cima da mediação digital, né, e ver de que modo a mediação digital pode potencializar processos, sejam mais voltados para questões mais tradicionais, digamos assim, da arquitetura e urbanismo, né, como experimentos ligados à impressão 3D, fabricação digital, modelagem paramétrica, tudo isso, mas também voltados também no que a gente costuma conceituar como um campo mais expandido da arquitetura, que se entrelaça um pouco com a arte, né, com a performance, com esse lugar aí onde tudo se encontra, no espaço público, né, e aí entra um pouco essas atividades ligadas a videomapping, projeções mapeadas, né, mas também vídeos, documentários, grafite digital, toda essa capacidade que a gente pode exercer de ocupar o espaço público, né, de usar a cidade, né, como um direito que todos têm, né. Basicamente é isso, eu acho, né. Não sei se a gente fala um pouco do vídeo ou se vocês têm alguma curiosidade, né, em cima desse trabalho que foi Eu apresentado. acho que a princípio é um pouco isso. Eu achei o texto aqui, só queria pontuar que ele não falou, mas ele é arquiteto de formação, né? E é professor do Sim, Departamento de Arquitetura lá na UFMS. E aí esses interesses têm a ver com, né, a pesquisa toda, tem a ver com esse espaço profissional. exato. Eu queria entender quando é que começou, né, o primeiro interesse com o uso da tecnologia, cruzando, você é da área da arquitetura, por exemplo, né? Como é Sim. que, de repente, a tecnologia entrou nessa história, na sua formação? Entendi. Isso já vem de uma longa data, assim, praticamente uns 10 anos, desde que eu comecei as pesquisas na área acadêmica, né, primeiro mestrado e depois doutorado. No período de doutorado, eu participei de um grupo de pesquisa lá na USP, em São Carlos, que é o Nômades, que é um grupo muito importante, né, no cenário nacional, em termos de procurar opções e alternativas, justamente, né, de como a arquitetura pode potencializar processos, né, encontrar outras dinâmicas além dessas mais tradicionais, digamos assim, né? E o Nômades, claro, ajudou a gente a compor, né, do ponto de vista metodológico, dos experimentos que a gente teve lá, essa linha de pesquisa, né, mais voltada para mediação digital, né, para tecnologia digital. Lá nesse período a gente teve, né, a oportunidade de participar de vários experimentos que envolveram ações dessa natureza, né, conectando diferentes pessoas em lugares distintos a partir da mediação digital, promovendo vários experimentos, né, nesse campo é, das projeções, por exemplo, né. E em 2013, quando eu ingressei como professor efetivo aqui na UFMS, logo a seguir a gente começou as pesquisas, né, e o grupo foi acontecendo meio, no início, assim, meio que um grupo de estudos, né, como eu acho que acontece com todo mundo, juntando pessoas interessadas, né, e depois também a gente teve uma conexão com o Festival de Arte e Tecnologia aqui, né, com a professora Heloísa Guise, que foi minha orientadora no mestrado na UFMS, e ela, junto com outras pessoas, organizava o Festival de Arte e Tecnologia, né? E aí, a partir disso, também vieram várias pessoas para cá ministrar workshops e trabalhar nesse campo, digamos, né? E aí a gente teve contato com o videomapping, rapidamente os alunos se interessaram, né, por conta dessa possibilidade, né, de intervenção no espaço público, né, de ressignificação desse espaço a partir dessas narrativas que as projeções propõem, e aí não param mais, assim, a gente, né, tem
sempre equipes que estão em transição, né, em rotatividade, mas a gente mantém basicamente, né, um eixo, digamos, voltado sempre para essa área das projeções mapeadas ou não, mas também dos vídeos, né, produção de conteúdo e narrativas que possam ser interessantes, né, para provocar as pessoas e questionar as cidades e o modo de vida das sociedades temporâneas, né? Outra pergunta que eu quero fazer é com relação a esse debate que você vai fazer sobre o modo arcaico, o modo, digamos, não o modo arcaico, desculpa. Tentando usar uma palavra, porque assim, eu também tenho um pouco essa visão. Eu acho que os espaços de memória, eles são tratados como mausoléus, né? E aí não há uma ocupação do presente desse espaço, eu também penso isso. Claro que isso é uma maneira de olhar, existem outras, né? Claro. E aí no texto, sobretudo no texto da sua orientanda aqui, que eu preciso, né, falar o nome dela, porque... Da Sol, a Sol, os Da DTT, Sol, isso. e a Natasha Miranda, que também ajudou a produzir o vídeo, Ajudou a basicamente produzir o editou o vídeo, o vídeo. texto. Uhum. Isso, Driele Solzanato e tal. E há esse debate, né, de que a tecnologia ela pode conectar o presente, ou conectar assim as novas gerações, ou os novos habitantes, ou os habitantes do presente, com essa história do passado. Queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso também. Bem, eu acho essa uma questão muito profunda, assim, que remete à característica de colônia que a gente ainda mantém, né, sob certos aspectos. Não preciso entrar muito nisso, todo mundo deve estar presenciando, né, essas manifestações que remetem, né, a essa sociedade hierárquica e conservadora, em muitos sentidos, porém chega a ser conflitante, né, que no que diz respeito ao patrimônio, de modo geral, essa conservação não fala tão alto assim, né? A tendência das pessoas é se deixar levar por um ar de certa modernidade, né? E desrespeitar e desconsiderar toda a memória e todo o patrimônio, disso de modo geral, né? Eu creio que também tem a ver com o fato da naturalização de alguns processos, né? Hoje a gente tem discutido muito isso em várias instâncias, e uma muitas vezes é a própria cidade, assim, né? O fato de você ter muitos lugares de passagem, principalmente, né? De sair da sua casa para o trabalho, etc. Você passa a não perceber mais o que está acontecendo, né? E não enxergar mais o que está ao seu redor, né? E o patrimônio acaba entrando nesse jogo também, né? Estou falando, claro, no nosso caso, mais especificamente, é um patrimônio material voltado para a arquitetura, mas acho que isso poderia se aplicar de um modo mais geral à questão do patrimônio e da memória, né? Então, o que a gente tenta fazer, ou tentou fazer nesse trabalho, né, que fez parte, né, da iniciação científica da SOL, também da Natasha Miranda, como eu disse, né, que foram consequência, né, uma pesquisa da outra, foi usar a tecnologia, no caso, né, a luz que sai do projetor, né? Claro que o videomapping tem todo um processo, né, de registrar, fotografar, depois fazer esse mapeamento e criar narrativas, né, que possam fazer essa interação com a interface física dos edifícios, né, dos monumentos, mas é uma tentativa de fazer esse diálogo, como você mencionou aí, né, que no presente eu consiga me comunicar com o prédio, né, e toda a sua história, a partir daquela luz que está sendo emitida ali, naquele momento, né? E que muitas vezes acaba lançando justamente, né, ligando os holofotes, digamos assim, mais figuradamente, sobre algo que já não está mais perceptível, né? Porque essa naturalização, no dia a dia, ela é um fato, ela acontece, né? As pessoas estão ali dentro das suas bolhas, dentro dos seus percursos, e já não percebem mais, né? Talvez muitas dessas memórias. Então, esse diálogo do presente com o passado, né? Tem essa tentativa ao lançar uma narrativa, né, a partir do videomapping, também chamar atenção para esse plano de fundo, né, que é a memória, que é o patrimônio. E, claro, junto com isso tudo vem a questão de ocupação do espaço público, né, de poder trazer também algo cultural e de lazer, e que as pessoas possam cada vez mais ir para as ruas, né,
e retomar esse sentido de que a cidade é coletiva, a cidade é para todos, né? Que a gente não pode cercear esses acessos, de modo algum, isso não pode ser permitido, né? Então é mais nessa direção, assim, de como a gente poder tentar, a partir de uma experiência, né, imersiva daquele momento, quando está ocorrendo uma ação dessa natureza, é, ressignificar o espaço e, ao mesmo tempo, lembrar, olha, tem um patrimônio importante aqui, você está vendo como é que ele se constitui, né? Tem toda uma história, tem todo um significado do passado que a gente agora está trazendo para essa releitura desse presente, né? Das ações que a gente propõe. Legal. Douglas, se quiser perguntar, fica à vontade. Não, então, tudo que o Gil fala, né, muito, muito legal de escutar. Eu tive a oportunidade também de ler o texto que vocês escreveram, que descreve legal, bem o processo, né, de como foi feito, né, o que vocês estavam pensando. Eu achei que foi muito interessante essa mistura que vocês conseguiram trazer da memória material e da memória imaterial, né, como que foi, né, o quadro, os quadros da Sim, artista, da né, Lídia que vocês Baís. quiseram homenagear. Sim, muito legal, e aí a inclusão também de uma performance ao vivo. Eu acho que tem os elementos são muito atuais, né, assim, de quando você lida com esses elementos da Sim, linguagem artística, né? E do que eu poderia falar, falando assim, um pouco da minha área, né, de teatro. O teatro já adquiriu também umas tecnologias parecidas com essas, né, de videomapping. Hoje em dia tem teatro que usa Kinect, usam sensores, né, o cinema também usa muito disso e tal. E aí eu acredito que quando você fala assim, mistura, né, do arquiteto com a arte, né, a gente sempre vê isso. Eu convivo bastante com vários arquitetos. E eu acho que é sim uma forma de expressão artística, e eu acho que uma coisa interessante, que é o que você já falou, que você toca nos assuntos das intervenções urbanas, né? sim, Porque quando você vai para o prédio, né, leva aquilo ali não deixa de ser só o prédio, mas ele passa a ser a cidade, passa a ser não só o edifício, mas também o edifício, além de tudo que está em volta, né, as pessoas que vão passar ali para ver, e como isso vai, de certa forma, trazendo essa visibilidade para esse patrimônio, que, exato. a exemplo daqui de Cuiabá, eu acredito, eu não conheço, né, assim, Campo Grande e Corumbá, mas eu sei que, assim, aqui, essa valorização, isso que você falou, né, você traz até uma palavra, não sei dizer exatamente qual é a palavra que vocês trazem, mas uma coisa, assim, de insensibilização com relação ao patrimônio, né? Sim, Claro que daí entra política pública, né? E aí a gente tem que ver como que tudo isso acontece, tem vários motivos para empacar. Mas essa maneira como vocês trouxeram é uma forma de tentar desempacar, né? De tentar fazer com que isso crie pernas e que a gente possa olhar para esses lugares, olhar para essa memória, né? E aprender também. sim, exatamente. Eu tenho uma questão, que é a seguinte. Oi? Não foi bem uma Meu microfone. pergunta, né? Mas assim. Sim. Fica à vontade, isso aqui é para conversar mesmo. Mas é que eu tô com comichões aqui, querendo perguntar umas coisas. Na verdade, estou querendo atualizar. O vídeo de quando mesmo? Esse texto é de 2014, parece, se não me engano? Não, 16, 16, acho que. isso. Uhum. Quer dizer, quem imaginaria, quer dizer, a gente está falando de um momento onde as pessoas estavam na rua, não tinha essa questão da pandemia, e essa ideia do patrimônio, né, da memória, ser atualizada com a tecnologia, né, não estava em debate, né, as pessoas não estavam dando muita importância. De repente, vem a pandemia, os espaços de memória são obrigados a atuar exclusivamente nesses lugares. E ganha essa ideia do uso da tecnologia, não só os espaços de educação informal, mas também escolas, ela ganha uma centralidade nesse debate. Inclusive, né, acho que as pessoas buscam aprender sobre isso. Nós estamos tendo um curso aqui que a gente que a gente deu o nome de Educação Patrimonial e Novas Tecnologias de Informação,
E aí teve uma aula do professor Silas Borges, que foi meu orientador, e ele fez umas provocações bastante interessantes, e provocações que o seu vídeo me trouxe. E eu queria deixar claro, né, assim, trazer um pouco isso, que é a ideia de que como que nós estamos fazendo, que modelo nós estamos usando, modelo educativo, dentro desses espaços, né, à distância, né? Como é que a gente está usando a tecnologia? A gente está usando a tecnologia do mesmo modo como usava no espaço analógico, vamos dizer assim, no espaço Sim. presencial. Quer dizer, o que é uma aula online? O que é uma aula à distância? São os alunos ali naquela sala, naquele aplicativo, e o professor falando. O que é uma live? É uma palestra. Quer dizer, a sensação que dá é que a tecnologia está virando o meio, né, só mantendo o mesmo formato. E há um debate na educação, em todos os níveis, de que seria necessário atualizar a educação, e a gente tem um modelo educacional do século XIX ainda, esse do que ministra, do cara que transfere conhecimento. E a tecnologia sempre foi acionada ou convocada para ser uma espécie de elemento, né? Elemento de instrumento possibilitaria essa transformação de linguagem. E o que a gente vê é que essa linguagem não muda. E o seu vídeo me provoca, porque eu acho que ele brinca com esses espaços de memória, brinca, por exemplo, também com a ideia do fantasma, né? Tipo, eu tô sozinho aqui no museu, a gente brinca que tem os fantasmas, sai à noite e tal. Uhum. Isso é interessante desse ponto de vista. Você acha que as pessoas... você acha que é possível fazer isso? É possível a gente pegar a tecnologia, porque, assim, a linguagem da tecnologia, né, ou esse espaço que os museus ganharam dentro das redes, ele vai continuar, né? E o que me preocupa é o seguinte: qual a diferença de ter um museu aberto e ter fotos do museu na rede social? Ou um vídeo do museu, ou uma exposição com fotos, ou uma exposição 360. Seria interessante a gente imaginar que a rede social poderia fazer que a gente ousasse mostrar o museu, ou ressignificasse o museu dentro das redes sociais. Aí eu já estou indo para o espaço exclusivamente mediado pelas tecnologias, né? Uhum. Bem, acho que sua questão é bastante profunda, assim, né? A gente levaria um tempo para discutir uma série de questões, né? Só para exemplificar, esse vídeo, como eu falei, ele é de 2016, ele fez uma espécie de compilado de algumas ações, né? A Morada dos Baís, que é o primeiro, né? Que retrata a ideia da narrativa da própria artista, Lídia Baís, né? E depois tem aqui na Esplanada da Estação Ferroviária, e depois em Corumbá também, no prédio do IFAM e do MUPAM. Esse primeiro, por exemplo, eu acho que entra um pouco na questão que você está falando, né, de uma releitura de aprendizado, por exemplo, né, que é muito em cima, claro, né, também da narrativa que a Sol e que a Natasha propuseram, estudando a trajetória da artista, a obra da artista, né, da Lídia Baís, e brincando com a ideia de que ela pudesse revisitar a Morada dos Baís, que também tem essa brincadeira lá de uma certa presença dela e assombração, né? E elas pegaram esse mote, como você está brincando aí no museu em Cuiabá, e aproveitaram para fazer então, né, chamar a presença dela de algum modo, recolocando, né, a própria artista passando ali na janela e dando uma olhada, né? E depois pegando uma das obras, né, mais conhecidas dela, que é o Micróbio da Fusarca, e animando e fazendo com que ela também andasse ali pelo espaço, né? E depois, claro, teve também uma performance ao vivo, né, de uma artista que é a Amanda Jean, e também, né, interpretou o Micróbio da Fusarca e criou toda aquela cena ali, né? A gente acredita que para alguém que estivesse interessado em conhecer um pouco da história da artista, isso tem um efeito diferente, talvez, de que assistir um vídeo, né, no YouTube ou pegar um livro e ler sobre a trajetória dela e sobre suas artes, né, suas obras. Mas eu penso que,
de certo modo, isso tudo é complementar, sabe? Eu não vejo uma substituição, eu vejo uma espécie de complemento, né? Então, como você estava falando, a gente está vivendo esse momento de isolamento em que todo mundo foi jogado para as redes, né? Com ou sem opção, basicamente, no caso da educação. Num primeiro momento, a gente se viu tendo que, como eu gosto de brincar, né, com um ditado popular, aprender a trocar o pneu com o carro andando, né? As aulas aqui não pararam, entramos nas redes, testamos várias plataformas e, no primeiro momento, foi o que a gente falou, a gente basicamente reproduziu, né, ou ainda está reproduzindo um pouco o modelo presencial no ambiente virtual, digital, né? Depois, com o tempo, aí começam essas outras abordagens, assim, de que a gente pode trazer outros elementos, porque também você tem uma questão geracional que é importante, né? É, Você tem já, né, no meu caso, por exemplo, uma disciplina que eu dou aula para primeiro ano, estou tratando com jovens de 18, em média, né, 17, 18, 19, 20 anos, que já são uma geração nativa digital, como a gente brinca, né? E já tem um outro approach, uma outra pegada em relação à tecnologia, né? Muito mais rápidos do que eu, muito mais velozes, né? Inclusive nessa linha de aprendizado e raciocínio e entendimento de como tudo isso se estrutura e se organiza. Eu acho que o caminho é ir apresentando e discutindo essas possibilidades, né? E aos poucos eu acho que elas vão ficar como referência. Não vejo uma volta, caso passada a pandemia, a gente, né, volte ao ensino presencial, por exemplo, no nosso caso, é, acho que a gente já mudou, o rumo já está feito, isso é irreversível, né? Eu vejo talvez uma nova composição de momentos mais tradicionais, digamos assim, e esses momentos mais inovadores que podem vir muito pela tecnologia, né? Então, gostaria muito de manter esse espírito de continuar buscando essas alternativas, de como tornar essa informação, como você bem disse, eu compartilho da sua ideia, né? A gente já não ensina mais, não somos mais aqueles que trazem a informação está na nuvem, está na rede, está dispersa por todo lugar, né? Já se desmaterializou, já é ubíqua, né? Em certo sentido, e a gente atua mais como curadores, né? Da informação para que isso se transforme em conhecimento, né? E que o aprendizado se efetive e de algum modo, né? A gente acaba sendo mais uma referência do que aqueles que vêm, né? Como o ensino médio ainda precisa se atualizar muito em relação a isso, né? Você tem uma plateia passiva esperando o que o professor vai ensinar hoje e tal. Na universidade isso não tem mais cabimento, né? E acredito que para uma realidade, né, do museu como instituição, isso também deva ser do mesmo modo, assim, a gente já percebeu e já conhecemos vários exemplares arquitetônicos, por exemplo, que já estão nessa transição, né? Acho que aqui foram pioneiros no Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, né? Com uma super interatividade, ou mesmo o Museu do Futebol também, né? Já propunha isso. Agora o Museu do Amanhã, você tem esses mais que detêm mais investimento, naturalmente que eles conseguem mais recursos para a implementação da tecnologia, né? Outros virão na sequência, na sua própria velocidade, né, de capacidade também de obter recursos, né, e investir nisso, né. De qualquer modo, também aí entra toda uma outra ciência, né, que está por trás disso nos bastidores, né, que é, por exemplo, programação, né, cada vez mais vai ter mercado e uma atuação, né, por trás da interface, né, quem está lá codando, né, e interfaces, a produção de conteúdo, né, então também tem isso, né, vamos usar, mas o que vamos produzir, né, então tem todas as narrativas, toda uma discussão que também, de certo modo, já dialoga com o próprio cinema. Tem questão das linguagens, né? Os museus, eles têm, alguns são, por exemplo, eu trabalho no Museu de Arte Sacra, né? Aí tem o TikTok, o TikTok fez um projeto convidando, através do IBRAM, convidando vários museus a entrarem no TikTok. Foi interessante porque a gente conseguiu que várias pessoas do Brasil conhecessem o museu. Só que o TikTok ele tem uma característica de que os vídeos que fazem mais sucesso são os de humor, né? Como a gente tem um espaço aqui que para os religiosos, né, as peças são sagradas, elas são, né, consagradas e tudo mais, a gente tem certo limite para lidar de maneira bem humorada, né, de maneira humorada
Então, a depender do museu, você tem um pouco mais de abertura para brincar mais com as linguagens. Eu acho que esse é um Sim, sem dúvida. desafio, né? Aí o Museu do Futebol, o Museu do Amanhã, você está já diante Mais livre, de né? um Claro. universo maior. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que sim. Mas, de qualquer modo, por exemplo, isso que eu comentava da narrativa, né, que a Sol e a Natasha criaram na Morada dos Baís, né, com a própria artista ou animando um personagem, né, isso dá um pouco do mote das possibilidades, que talvez é, outras linguagens, como você falou, possam emergir desses processos, né? Mas para isso é um pouco do que também você está mencionando, assim, não dá para a gente vir com a mesma matriz tradicional e conservadora, achando que você vai simplesmente transpor essa ideia daqui para lá ou de lá para cá. Não, você vai ter que pensar de um outro modo, né? Abrir um pouco os processos, né? Para pensar um pouco fora da casinha, como a gente brinca, né? Fora da caixa, para tentar ver de que modo esse conhecimento, essa informação pode chegar para as pessoas, para um público-alvo, né? Por exemplo, um público religioso, né, com todo o respeito que se precisa ter, mas tentando, né, buscar outras linguagens. Eu acho que é perfeitamente possível isso, né? Eu vejo assim que são alternativas, né? E aí você vai tentando encaixar naquelas como é possível dentro das possibilidades de todos, né? Porque daí a gente sempre entra naquela coisa assim, e o acesso, né? Será mesmo que é para mais gente? Será mesmo que é todo mundo, né? Mas também é uma forma de trabalhar. Eu acho que assim, no teatro está rolando a mesma discussão. Essa coisa, agora virou teatro virtual, agora é teatro virtual, caraca, né? A gente já passou por, nossa, teatro que era, né, grego, né? Teatro que era palco italiano, contemporâneo, performativo, agora a gente está assim, teatro virtual, o que será que é? E eu acho que também encaixa nessa linguagem dos museus, né? Assim, ver o que é agora o Sim, museu virtual, né? O que seria isso? Tem vários museus que usam plataformas diferentes, né? Aqui em Cuiabá, a gente tem a MT Escola de Teatro, né? Em que eu faço parte dessa galera também. E lá, os alunos, eles criam um espetáculo de teatro e apresentam pelo Zoom, né? É isso que o Gil está falando, essa dedicação, esse investimento no processo, né, de pesquisa, de ver o que está rolando, o que aquilo ali pode trazer e expressar isso numa maneira tecnológica nova. Eu não vou sim, nem falar moderna, não vou nem falar tecnológica nova, porque tecnologia, né, tudo é tecnologia, né? sim. Acho muito legal, acho que você falou muito, muito apropriadamente, e tem um aspecto que você está falando, né, que também é um componente da arte, mas é da vida também, né? Contar também, ou contar não, deixar aberta também, ou aberto, um espaço para imprevisibilidades, para coisas que possam emergir do próprio processo. Então, nesse vídeo que a gente viu hoje, tem um trecho que é da projeção do evento lá em Corumbá, na frente do prédio do IFAM, em que um grupo de dança estava passando ali pela ação, e resolveu ficar na fachada dançando e coreografou, né, aquela luz, aquele efeito que estava sendo projetado no prédio. Isso não estava programado, a gente até se surpreendeu e ficamos super felizes, porque foi uma outra contribuição, né? Já não é uma coisa que estava inicialmente prevista, se transformou em outra, né? Então, acho importante também quem estiver pensando nessas ações, né, nessas possibilidades, ter esse entendimento, assim, essas emergências, aquilo que emerge do que as pessoas vão decidir na hora, né, pelo seu sentimento, pelo feeling, pela energia do momento, né, pelo fluxo do que está rolando ali. E aí, se você tem, né, uma capacidade de abraçar isso e trazer, né, para o lado da ação que você está providenciando, promovendo, isso é sensacional, porque enriquece mais ainda, né? Cada vez você tem mais contribuições e o processo vai ficando cada vez mais colaborativo. Então,
Eu acho que também tem um pouco isso, né? Na própria arquitetura, a gente tem muito uma posição tradicional de projetar, né? Planejamento e projeto sempre foram isso, assim. Eu preciso pensar em todos os itens, nada pode escapar de mim, porque quanto mais eu conseguir prever as situações, mais competente é o meu projeto. Nem tanto, isso já está virando um pouco o jogo, né? Porque você tem toda essa iniciativa que é espontânea, né? E isso precisa ser entendido e captado, né? Inclusive falando das cidades, do próprio poder público, né? Quantos exemplos a gente vê de situações em que, né, uma determinada gestão vai lá e sufoca um movimento, ou simplesmente desmonta, né, uma efervescência que está rolando para imprimir outras coisas com a sua marca, né? Quando, na verdade, deveria entender esses processos todos de emergência e potencializar isso, e dar mais voz, e dar mais visibilidade, e dar mais condições, né, de recursos para que isso aconteça e se desenvolva cada vez mais, né? Sim, eu queria só dizer para o povo aí de casa que essa conversa aqui pode incluí-los também. Se tiver alguém que estiver assistindo aí, tiver perguntas para fazer, pode mandar, porque a gente tem que explorar o Gil aqui, né, nesse momento. Se tiver alguma dúvida, alguma contribuição também está valendo. Eu queria aproveitar para dar boa noite para Sandra Vilas, para Cauane. Oi, Cauane, tudo bem, Cauane? Cauane já foi gerente educativo aqui do museu. Roberta Bertucci, Juliana, muito obrigado. Eu estava com o microfone desligado mesmo. O Michel dos Santos e o Antônio, né? E a Gil Calves. Sejam bem-vindos. Se tiverem perguntas, podem mandar a gente, que a gente dá uma lida aqui. Aparece para a gente aqui. Tá bom? Se vocês quiserem fazer comentários também, fiquem à vontade, porque a ideia das redes é essa, né? Você ter um pouco mais de interatividade com as pessoas, né? Seria legal se elas pudessem ficar entrando, falar alguma coisa e ir embora, sei lá. Vamos começar Sim. também a imaginar lives um pouco diferentes, né? Tem gente Sim. fazendo isso, hackers fazendo isso para derrubar lives, né? Para derrubar aulas. Eu acho que pode transformar isso em uma coisa positiva, de repente imaginar uma coisa um pouco mais uma dança, né? Alguma coisa assim. Claro, sem dúvida. Né? E você sabe que eu estava pensando essas coisas, né? Porque além de gerente educativo, também sou professor e eu trabalho com ensino básico também, ensino médio, né? Fundamental 2 e médio. Sou professor de filosofia. E isso é uma questão maluca, assim, do ponto de vista, aproveitando o Douglas aqui. Eu sempre achei que a escola, o espaço escolar, não só o tradicional, sempre achei um espaço teatral. Tem algumas pessoas que pesquisam isso, que tratam, né, esse ato de educar como um ambiente teatral. Aquela parte da frente ali como uma espécie de palco, né, de palco italiano às vezes, ou um palco de arena, quando você manda os alunos fazer uma rodinha, né. E, de alguma forma, todo professor, ele tem um personagem, né? Ele cria um personagem. Ele tem uma voz, ele tem um corpo, ele tem um modo de agir. E é interessante quando o professor pensa isso e começa propositalmente a melhorar esse personagem. E aí é uma coisa que passa pela minha cabeça, dá muito trabalho, mas eu me preocupo com isso. E nas redes eu fiquei pensando sobre o potencial também dessa transmissão, de brincar com ela também, né? De criar, de repente, espaços virtuais. Não consegui ainda chegar a inventar nada, porque eu acho que a vontade a gente tem, o problema é o que fazer, como fazer, né? Porque, assim, ficar provocando as pessoas aqui e falar assim, gente, vamos usar de maneira mais criativa as redes e tal, é fácil, né? Agora, ter boas ideias, né, para usar isso de maneira potente é outro rolê, né? Oi? Oi. O que vocês acham disso? Douglas, é isso. Eu queria que você, como ator, falasse aqui para nós, professores, né, desse dicas. Como a gente poderia, por exemplo, usar uma transmissão de maneira teatral, que a gente pudesse prender mais a atenção dos alunos, não só com a fala, mas também com, sei lá, brincar com a imagem, criar coisas. Você tem algum tipo de ideia? Agora que você está trabalhando aí, que está tendo aula à distância, né?
pessoal está fazendo, atuando, né? Eles estão utilizando a transmissão como elemento de cena? Sim, é muito legal ver, porque assim, desde quando começou nessa pandemia, as aulas da MT Escola continuaram. A gente não teve nenhum momento de pausa, a gente migrou direto para a tecnologia. Então a gente fez isso que o Gil falou, assim, a gente ficou esse processo de migrar e agora esse semestre a gente entrou de vez, é online, então a gente vai lidar com todas essas tecnologias que a gente tem. E aí, os alunos, claro, a gente traz vários estímulos, né? Existem espetáculos que estão acontecendo no Brasil todo, em que eles utilizam muito, por exemplo, assim, você, para assistir o espetáculo, você recebe uma lista, um formulário que você preenche um dia antes de você assistir, e onde você responde algumas perguntas que o próprio elenco, ou diretores, ou, enfim, alguém do grupo escreveu, e aí essas informações são coletadas e são utilizadas durante o espetáculo enquanto você está assistindo, sabe? Então aí tem isso, tem porque daí você usa Zoom, você usa WhatsApp, você usa outros aplicativos, né, de programa, você pode usar duas câmeras, você pode usar efeitos de iluminação, você pode usar efeitos de câmera, que você muda a paisagem, que aqui não tem como fazer, porque esse exatamente não dá. Mas você Os filtros, né? Filtro, e também, assim, umas coisas que também você pode abusar da criatividade. Eu tinha uma aula dos meus alunos, que também eu sou meio doidinho, assim, às vezes. E toda aula, a cada 10 minutos eu trocava um chapéu dos meus alunos, assim. Só trocava o chapéu, eles nem viam, eu tirava e colocava o chapéu. Aí você falava, nossa, que aconteceu alguma coisa, mudou. E só isso já é isso, é você mudar o personagem, uma coisinha simples, assim, que é, tipo, é isso que você tá falando, você troca, ou você faz umas visões de câmera, né? Em vez de dar aula aqui, como seria dar aula se fosse assim, ó, alunos, agora vocês vão ter que me ouvir, tudo que eu falar. Não sei, Brincar de travar. brincar. Que trava mesmo. Agora, assim, o que eu achei do vídeo, né, que vocês trouxeram, é uma ferramenta muito importante também nesse momento, e que é exatamente isso, né? Só que foi transcrito, né? Ele aconteceu ali, foi filmado, e aí ele foi passado para ali. A gente ainda assim perde um pouco do que é a experiência, né? Claro. Porque a experiência de estar ali vendo aquilo ao vivo é totalmente diferente, né? A gente tem essa característica, principalmente aquele que é do prédio. Você entrar em contato com um videomapping daquele tamanho é algo que faz com que o espectador se sinta, não sei, é um sentimento de sublime, né? É uma experiência. Sim. Você está ali aquilo ali está acontecendo. E que eu acho que quando transporta para essa plataforma digital, às vezes perde um pouco, mas você consegue ganhar em outros lugares, né? Como, por exemplo, isso que eu trouxe, essas ideias de efeito, ou, enfim, coisas aí variadas. A gente ainda tem um longo processo para dizer se é isso ou se não é isso. Eu acho que a gente ainda está testando. Acho que a gente está testando. Então, nesse processo, testa o que quiser, vamos fazer o que a gente der na telha, né? E vamos ver o que funciona. Sim, eu também acho, Douglas, acho que tem que testar mesmo e acho que, né, repetindo, assim, acho que tudo isso é complementar, né? Do mesmo modo, por exemplo, você pode ouvir uma música de um artista, sei lá, no Spotify e de repente você vai no show, ao vivo é uma outra experiência, né? Pode ser mais emocionante, mas talvez tecnicamente não seja tão perfeito como no estúdio, mas de qualquer forma são duas experiências que se complementam, né? Mas eu queria voltar na questão do João também, só para dizer o seguinte, a gente tem testado algumas plataformas, né? Algumas delas até inusitadas, vindas dos próprios alunos, como o Discord, por exemplo, né? Que é uma plataforma gamer, os caras usam para jogar, se comunicar, e a gente está usando em aulas, né? E aí tem a questão também, em paralelo, como aqui nessa nossa plataforma, que tem o chat também, né? Tem a conversa escrita.
E isso é legal porque colocou no jogo ali da discussão da sala de aula, muitas vezes alunos que não participavam, que são tímidos, que não levantam a mão para perguntar, mas digita ali, né, a sua dúvida. Então também já é uma outra dinâmica interessante, assim, de inclusão mesmo, né, no debate e naquilo que está rolando na sala de aula. Isso é legal, fica uma questão paralela, né? Tipo, o cara tá falando uma coisa aqui e tá rolando um maior debate assim no chat, é super interessante. Agora tá tendo curso, né? Eu tô acompanhando os professores, o professor tá ali e tal, papai, a galera tá citando coisas, tá lembrando de publicação e tal, jogando, daqui a pouco o professor para, lê o chat, aí a conversa já muda de rumo, né? Eu acho que isso é meio rizomático, assim, interessante pra caramba você Totalmente. ter essas entradas, né? E em sala de aula, não, o professor tinha que ficar quieto para que o outro possa falar. E aí aqui não, aqui é um negócio que vai acontecendo, né? E a coisa vai fluindo o assunto ali por outra via. É muito Exatamente. interessante. É muito legal. Eu tenho aprendido muito com esse processo todo. Acredito que todo mundo que goste, né, da profissão, mas também desse exercício do diálogo, do debate, né, as possibilidades estão se abrindo muito, como você falou. E acho bacana isso, assim. Isso já de algum tempo eu já venho percebendo também, mesmo antes da pandemia, né? Desde que eu comecei a me interessar e pesquisar também profissionalmente isso, eu fazia o oposto da grande maioria. Eu mandava ligar o celular na aula. E, claro, usava isso a meu favor, a favor de todos na aula, induzindo pesquisas, né? Digita aí no Google quem é o arquiteto fulano e tal. E aí eles vão se motivando também, né? E, claro, você vai usando também desse ator que você falou aí, eu me enxerguei muito nisso, né? Ficar criando até mesmo piadas sobre isso, né? Sai do Candy Crush aí, para de jogar e digita no Google tal coisa, né? Você vai meio também levando para esse lado de incentivar o uso da tecnologia, porque obviamente a aula ficou muito mais rica com tudo isso, né? Do que só eu chegando lá com, né, meu limitado conhecimento, obviamente não tem nem comparação, né? Então acho muito bacana que isso tudo possa ser otimizado em qualquer ambiente, na aula ou também nos museus, ou qualquer espaço que consiga perceber que aquela ideia, né, mais geral do Matrix, né, está acontecendo. É isso, a gente tem essas instâncias que são híbridas, né, e que a gente vive essa realidade aí, né, fragmentada e múltipla e como o Douglas falou, tudo pode, tudo é possível. A gente tem que entender esses processos o mais rapidamente possível, né, para poder participar de todo esse jogo, né, que virou a vida, num certo sentido, né. Sim. Com relação ao futuro, você falou das crianças, eu tenho um pouco, eu olho, por exemplo, tem uma amiga minha que tá filha, sei lá, de 3 anos. Eu sou ruim com negócio de idade, eu nunca sei quantos anos tem as crianças. Eu sei que é pequenininha, um pouquinho maior, me refiro assim. Acho que é 3, 4 anos. E ela não sabe escrever ainda, e ela usa o digitador lá, o vocal, né? Aquela coisa. Sim. Ela procura o que ela quer, ela baixa jogo, joguinho de criança, baixa o jogo, aí ela experimenta o jogo, ela sai do jogo, ela vê vídeo. Ela já tem youtuber que ela gosta, youtubers que ela gosta, já, sabe? Tipo, eu fico completamente chocado, porque eu acho tão pequenininho, né? E a facilidade com que eles aprendem a lidar com isso, né? E eu não sei, assim, eu me sinto meio velho para isso, né? Meio velho para imaginar como será essa relação, né? Com dessa geração que maneja muito bem essas tecnologias. Como será? Fico me perguntando se há uma questão aí sobre, existem pesquisas sobre isso, né? Claro, mas que falam sobre a questão de afetar a percepção, afetar a concentração e dá a impressão que mudar a educação, mudar o modelo, a forma da educação é inevitável. Você acredita nisso ou você é mais pessimista em relação a isso? Não, eu sou um pouco pessimista, mas eu tento transformar esse pessimismo em ações otimistas, né? Mas eu acho que tem sentido o que você está falando, sim. Eu acho que a realidade é mais fragmentada e múltipla, mas, por outro lado, eu acho que isso é uma condição da natureza humana, dessa evolução da espécie mesmo, né? É, claro que a gente se sente velho, né, de outras gerações, então, por exemplo, eu me formei, não existia nem computador disponível, a não ser, sei lá, na NASA ou no Pentágono, né, para nós simples mortais, para poder trabalhar, e agora eu estou, né, ensinando
uso de software no curso de arquitetura, por exemplo, né, numa disciplina. Então, claro que isso é muito mais dificultoso. Por outro lado, dá uma realização também, ver que os alunos rapidamente já passaram vocês, já estão voando, né? Isso é muito legal também de perceber, né? Mas eu acho que a gente tem que se afastar um pouco dessa tendência de querer comparar, né, gerações, ou como a gente costuma dizer, no meu tempo é que era legal, porque eu sentava e tinha, né, o tempo era outro, a realidade era outra, né, e a gente não deve olhar um pouco para o passado, lógico, para entender essa história, né, mas também ficar com um olhar no futuro, assim, e eu acho muito é muito legal, por exemplo, de perceber, né, esse aceno para o futuro que vem da ficção científica no cinema, por exemplo, né, que é baseado na ciência, mas que está ali arriscando possibilidades que vão se materializando, né? Eu gosto muito daquela série Black Mirror, né, por exemplo, que fica ali dando a real para você, né? E aí você percebe isso e aí vai tomar uma atitude em relação a isso, né? Então, eu acho que as coisas vão se modificando para o bem e para o mal. Do mesmo modo que é legal eu poder fazer uma compra no supermercado agora à distância, ou chamar um Uber, né, para me locomover. Também essa dependência, né, essa questão psicológica de não conseguir se organizar, né, e se libertar e ter uma certa autonomia em relação à tecnologia é uma realidade, mas isso também é uma questão, num certo nível pessoal, que todo mundo precisa desenvolver essa consciência, né? É tão equivocada quanto você está no cinema, no escuro, assistindo um filme, e o cara atende o celular porque ele acha que ele tem esse direito, né? Falta uma educação para isso, né? Falta uma consciência é, de coletividade, de senso, né, de bom senso, né, e acho que isso realmente falta num país onde falta basicamente tudo em termos de educação, né. A gente ainda vive momentos muito tristes, assim, né, da falta desse nível de consciência que pode ser despertado pela educação formal. Obviamente que a vida também traz seus aprendizados, né, mas especialmente agora a gente está vivendo, né, um período bem triste, né, inclusive para tudo isso que a gente está discutindo, que faz parte de um campo ampliado também, que é a cultura, de um modo geral, né? Essa desvalorização, essa falta de comprometimento, né, dos governantes com aquilo que, de certo modo, é o que reflete quem nós somos, né? Eu sempre gosto de trazer essa imagem também, quando a gente vai estudar uma sociedade, né, no passado, na antiguidade, a gente acessa pela cultura, né? Como museus mesmo, né, que vão lá buscar, né, a arquitetura, as artes, os utensílios, aí que você entende essas sociedades. E a nossa sociedade atual está sendo levada, manipulada a desvalorizar tudo isso, né? Ninguém acessa a antiguidade para entender esses valores pelo dinheiro, por exemplo, né? Ainda que todo mundo precise trabalhar e comer, mas acho que a cultura é absurdamente mais relevante do que tudo isso que, de certo modo, essa organização do capital está propondo e está desmantelando, né? E acho que a gente precisa se organizar para isso, né? De certo modo, esse momento, esse evento, né? Essa semana da Primavera dos Museus, né? É um evento importante também, que se soma a outros tantos, né? Para a valorização da cultura, de um modo geral. A gente não pode deixar isso acontecer. Ah, sim, claro. Importante você falar isso, porque eu não estava sendo muito entusiasmado, assim, estava só trazendo essa noção mais entusiasmada, mas é claro que a gente tem uma realidade, né? A gente estava falando sobre, você estava falando sobre os museus que estão experimentando novas tecnologias, mas são museus que recebem mais dinheiro, né? A realidade da maioria dos museus é ter dificuldade para comprar um computador, ter dificuldade para colocar uma internet aberta dentro do espaço, né? Então, nós temos coisas básicas. Tem museus que não conseguem dar manutenção ao acervo por falta de dinheiro para contratar gente especializada, né? A maioria dos museus do Brasil não tem gente especializada para cuidar do acervo, para cuidar das áreas e tudo mais, justamente por falta de dinheiro, né? Então, não é que a gente está aqui conversando dentro de um campo quase ideal, né? Se a gente for falar mesmo na prática das dificuldades que o Brasil enfrenta com relação às políticas, né, públicas para a cultura, para a memória, é uma tragédia. Inclusive, o Brasil está bastante atrasado em relação a isso, né? Museus, essa coisa de Tour 360, de
ter acervo disponibilizado em alta resolução para as pessoas imprimirem. Isso já está rolando faz horas, né? O Na mínimo, Europa né? e tal. Seria o mínimo, né? E a gente ainda está engatinhando, está um pouco encantado, porque foi meio que obrigado a fazer isso, e eu acho que está engatinhando ainda. Agora, é claro, não é culpa das pessoas que trabalham nos museus, é culpa de uma política pública mesmo, que não acha isso importante. E eu acho que utilizar também esses espaços de maneira militante, no sentido de tentar projetar e mostrar cada vez mais a importância educativa desses espaços, é importante para, né, fazer com que a sociedade reconheça essa importância, perceba a existência desses espaços, para que isso passe a ser pauta pública, né, para que isso paute política pública também. Porque o político, né, quando ele vai se candidatar, a gente está aí com uma eleição às portas, ele vai necessariamente falar daquilo que interessa ao povo, né? Se o povo não conhece os seus espaços de memória, o político não vai falar, né? Não vai atrair. Então, eu acho que esse momento aqui que a gente tem nas redes, a gente ampliou bastante o número de pessoas que agora conhecem o museu, pessoas que daqui da cidade que não sabiam que ele existia. Então, também tem esse aspecto, né, da gente conseguir fazer essa projeção e tentar pautar o museu e os problemas das políticas públicas para a cultura em função desses espaços virtuais. Eu acho que no Brasil inteiro, eu vi várias lives, várias atividades onde se discute política cultural para preservação e difusão da memória, e eu acho que isso foi positivo. Apesar do diagnóstico catastrófico. Como eu te falei, a gente tem que analisar essa catástrofe e, de algum modo, transmutar isso numa energia de ações positivas, né? Outro aspecto que eu acho legal também, que se relaciona com isso, essa ocupação das redes é muito importante mesmo, né? Mas também acho que dá para também identificar algumas questões que podem virar estratégias, né? Uma delas é que você tem a programação de algoritmos que acabam personalizando sua experiência. Isso já é uma tendência consolidada, né? Qualquer plataforma que você está navegando, você dá uma busca, daqui a pouco começa a te ofertar, né, aquele tipo de produtos similares e tal, né? Eu orientei um trabalho de conclusão, né, do Cuja Arquitetura há alguns anos, do Adalberto de Paula, que propunha um prédio que pudesse, a partir dessa experiência, né, desses recursos que estão identificando minhas preferências, né, para que o meu percurso dentro do prédio, dentro do museu, dentro do espaço, também seja personificado, assim, né, para mim, identificando a minha persona, né, como usuário, o que ele pode me oferecer, né? Então, tem tal exposição em tal lugar, vai por aqui, vai por ali, e aí para cada um você teria, né, uma experiência diferente em função dessa capacidade que a gente tem hoje de identificar, né, essas preferências e esses gostos pelo uso que cada um tem, né? Claro que também, obviamente, acabei de dar um exemplo de um mau uso disso, que é essa questão do comércio, né, dos produtos bombardeando você. Mas, por lado bom, poderia também ser experimentada essa questão, né? Como o mesmo Mas museu, isso limitaria... desculpa, não? pode concluir, à vontade, desculpa. Não, eu ia dizer que então, o mesmo espaço, talvez físico ou mesmo virtual, pudesse proporcionar experiências diferentes, né, customizadas para cada pessoa, e que cada pessoa é individual mesmo e tem lá a sua capacidade de interpretar e de viver essas experiências, né? Eu ia dizer que isso parece que o algoritmo conduziria a partir dos gostos das pessoas por esses espaços, e impediria elas de ter experiências novas. Mas aí eu me lembrei que a visita aos museus, elas são mediadas, né? Então elas tem um circuito. Então, de qualquer maneira, a gente está lidando com isso, né? Está lidando com uma visitação guiada já, né? Então... E acho que também, João, recuperaria uma ideia, assim, ou desconstruiria uma ideia equivocada de que museus, né, lá para trás eram sempre do mesmo jeito, né? A experiência era sempre a mesma, portanto, já tem um museu tal, não preciso nunca mais voltar lá.
Não, se cada vez que você voltar, a experiência se ressignifica e se reconstrói, você vai estar incentivando as pessoas a voltarem mais vezes para, né, ter outros percursos, outras. Isso já acontece, claro, de certo modo, com exposições que são itinerantes, com acervos que são rotativos, tudo isso, né? Mas nesse universo digital também tem mais esse potencial que pode vir a se somar nisso, né? Tanto fisicamente como numa experiência virtual, né? Cada vez eu vou querer voltar lá. É como num site, né? Se um site não se atualiza, você volta uma, duas, três vezes, não volta mais, não tem porquê. Em princípio, você vai buscar outras possibilidades. Mas se você volta lá, ele está sendo retroalimentado, né? E se você pode participar dessa retroalimentação, né? Se a experiência é interativa ainda, né? Isso é mais legal ainda, né? Eu lembro Uhum. de atrás um colega meu, né, que eu vou me reservar não citar nomes, criticou uma imagem que foi postada por um aluno que mostrava um museu lá em Amsterdã, o Rijksmuseum, com do lado de uma tela, lá de uma obra, as crianças todas olhando no celular. E ele não se deu conta e foi bater, falando, em vez de estar olhando lá, estão tudo no celular. Esse clichê que rola, né? E daí eu falei, não, meu velho, se você olhar bem, tem um QR Code lá que eles estão, né, Uhum. buscando estão complementar e estão se aprofundando no estudo da obra, né, com uma pesquisa, né. Então, eu acho que é isso, no final das contas, quanto a gente conseguir enriquecer essa experiência, e que ela possa estar o tempo inteiro sendo ressignificada, melhor, melhor, porque as pessoas vão se sentir mais atraídas, né, a voltar e ter mais experiências. A gente acabou, né, aproveitou essa quarentena para colocar alguns projetos que estavam nas nossas metas, né? E um deles foi alterar o circuito, colocar umas curiosidades no circuito expositivo e foi colocar colocação de QR Code, né? E aí a ideia é ver como é que as crianças, porque elas estão sempre com o celular na mão, o QR Code é um pouco atrativo. E aí o bom do QR Code é que os links eles são editáveis, então você pode ter ideias para aquela peça, né? Você pode alterar a informação, enfim, a fonte da informação ela é alterável. Você pode estar sempre alterando, mudando linguagem, em vez de colocar texto, colocar um vídeo, ou depois colocar uma outra coisa. É possível você também alterar aí essas informações extras de maneira mais criativa e tal. E a gente está um pouco ansioso para reabrir o museu para ver como vai funcionar, né? Principalmente com as escolas, como que as crianças vão interagir aí. A gente espalhou o QR Code em todas as peças têm informações extras, tem Saiba Mais, tem videozinhos contando histórias de maneira lúdica, que a gente chama de Você Sabia, e a Pô, vai gente ser um está aí nessa sucesso, expectativa. A gente está vai nessa ser um expectativa. sucesso, pode ter certeza. Sim. E Até porque as crianças, que você falou, né, elas vão ficar felizes em descobrir por elas mesmas, elas não têm medo de errar, né, uma outra dinâmica de relação com a tecnologia, né. sim. Gente, alguém tem alguma pergunta? A Natália Guido Gameiro falou que já teve aula com você e que Sim, foi isso, e foi demais. Você realmente fica. Seu personagem parece que agrada. imagina, um beijo para a Natália, ela depois também foi professora, tornou-se professora e deu aula comigo, né, por um período, ela é incrível também. Legal. Gente, eu estou satisfeito. Douglas, tem mais alguma coisa para perguntar, para dizer? Estou satisfeito, feliz, claro que satisfeito não, cheio de questões aqui, angústias. Eu acho que uma boa conversa deixa a gente embora com essas coisas, né? Angústias e ideias, ou possíveis ideias também. Sim, tô nessa mesma, assim, no sentido de que acho que se a gente continuar, a gente vai chegar em um lugar bem distante, né, da onde a gente está. E eu acho que é legal também, eu gosto disso. Enfim, achei muito legal. Queria assim, só dizer que parabéns, né, para a galera do Gil. Acho que o nome do grupo de pesquisa é muito legal. A brincadeira que vocês fazem, né? Só no nome já tem aí, né? Algoritmo, que é uma coisa meio que é uma coisa da tecnologia nova, né? Com algo mais ritmo, né? Eu achei tudo muito legal. E o que vocês criaram é porque eu sei que videomapping não é fácil,
E ainda pelo que vocês colocaram do processo, né, é algo que foi, nossa, vários programas, né? Então eu só acho que assim, tiro o chapéu para vocês pelo que vocês fizeram. E sobre todos esses assuntos, assim, eu me senti muito tocado com muita coisa que foi dita, né? E aí eu fico pensando muito nessa questão aí da tecnologia, mas eu ainda acho que a gente vai chegar o momento que a gente vai ter que dar uma parada, né? Por conta de todas essas questões de que como que esse avanço, essa busca incessante da modernidade, da evolução e tal, causa atinge a gente de uma forma tão grande, assim, né? Em questão do meio ambiente, né? Como que é a produção de recursos para que todas essas tecnologias sejam criadas, né? E também como aliar, né, tecnologia com essa coisa do meio ambiente, né? E eu não sei, eu ainda sinto assim, que tem várias coisas assim que a gente deixa de ganhar, a gente deixa de ganhar um contato assim, cadê, né, aqui que a gente, se a gente estivesse um olhando na cara do Claro. outro, essa conversa poderia ter sido, seria outra coisa, com certeza, né, a gente Sem estaria dúvida. vendo, não sei, né, sentir o calor da pessoa, enfim. E eu acho que toda tentativa da gente tentar buscar essas experiências mais próximas do real, elas são muito válidas. E eu acredito que tem como a gente misturar, né? Existem muitos trabalhos artísticos que misturam isso, assim, né? O que que é o real e o que que vira virtual, o que que é tecnologia. Aí as outras perguntas que ficou na minha cabeça, assim, era muito técnica, porque no final das contas eu sou das técnicas também. E aí eu já queria saber qual foi o tipo de projetor que vocês usaram, aí já queria saber Hum, umas coisas assim de distância, já queria saber de quem editou o vídeo, como que era lidar com isso, né? Porque eu sei que tem que ter um projetor muito grande, como que é lidar, como que foi lidar com isso, tudo, essa questão aí. então, então, Douglas, se você me permite rapidamente responder isso, até é legal você ter tocado nisso, né? Porque a gente também tinha essa ideia, né? A gente adquiriu há um tempo atrás um projetor mais potente, né? Agora nem lembro mais se era 10 mil lumens, uma coisa assim. Com o tempo, a gente foi, pela dificuldade, às vezes também de manusear o equipamento, posicionar, porque tem esse outro lado que você está falando aí, que é o mão na massa, né? Que é do it yourself total, a gente se vira do jeito que está. É projetor pendurado no muro, encostado em cima do carro, a gente vai se virando, e você sabe disso, como é que é fazer produção, né? Ainda mais num país como o nosso, sem recurso e tudo isso, né? E com o tempo a gente foi percebendo o seguinte: quando você vê muitos videomakers, né, em países estrangeiros, né, tem toda uma facilidade também de promover o blackout, assim, apagar a energia da rua, por exemplo, no caso de um ambiente externo. Aqui a gente ainda tem isso, a burocracia para trabalhar. Então, dependendo do tipo de iluminação que tem no ambiente, o projetor pode ser de 2 mil ou de 50 mil, que não vai adiantar, né? E aí a gente começou a bater um pouco nisso, assim, tentar regular mais o ambiente quando possível, e a gente viu que projetores comuns, desses que você usa na sala de aula, de 3.000, 3.500 lumens, dão conta também. Então, esse é um recado também, aproveitando a oportunidade, né, para alguém que se interesse, e parafraseando um pouco a ideia do Glauber Rocha, né, de uma câmera na mão, um projetor na mão e uma ideia, vai lá, meu, se vira porque dá certo. Né? Você só precisa ter um espaço um pouquinho escuro para que, né, você possa ter a visualização. Mas não precisa, para fazer, ter grandes projetores. Claro, dependendo, obviamente, do tipo de trabalho mais profissional, você vai se equipando, né, vai se preparando para isso. Mas, via de regra, muita coisa a gente faz com projetores comuns, e eles dão conta, desde que o ambiente tenha esse controle, né, de iluminação. Aqui no sotaque cuiabano, né, a gente fala coquetem, que é faz com o que tem, que é com o que tem, a gente vive e faz. E simpatizo muito disso, assim, enquanto artista que inclusive trabalha com intervenções urbanas, sei o quanto que isso é complicado e acho que é legal a gente trabalha buscando sempre as alternativas, né? Isso
querendo ou não, faz com que a gente seja obrigado a ser mais criativo. Sim. Eu acho, eu queria destacar uma coisa que eu lembrei quando eu assisti tudo, né, e tal, acho que o João deve lembrar, e quem daqui de Cuiabá, que aqui em Cuiabá também teve algumas passagens de videomapping, né, justamente assim, em edificações que são do patrimônio também, né, mas que eles abordaram questões totalmente diferentes dessas que vocês trouxeram. Não tinha nada que ver com memória, não tinha nada que ver. Na igreja era um videomapping de flocos de neve, que aqui em Cuiabá a gente sabe que é muito comum nevar, e o outro que era na igreja da Matriz, que foi um Mickey, né? Um Mickey que ele ficava passeando pela igreja, e que é algo totalmente assim cuiabano mesmo. Sim, tem muito isso também que você está falando, né? O mercado começou a perceber isso e muitos nos procuram, né? Assim, nesse sentido, vamos jogar uma luz no evento lá porque vai trazer, né, uma exposição maior. E aí, claro, para nós não funciona, porque, claro, a gente é uma instituição, né, de pesquisa e se não for pesquisa, a gente acaba indicando, né, para nossos alunos, egressos, né? Então, a Sol e a Natasha, né, tem um estúdio que chama Pele e Muro, presta esse tipo de serviço. O Rafael Mareco também, né, um amigo que toca comigo numa banda que a gente faz videomapping também, né, que é a Videosonic, também trabalha muito com isso. O Vinícius, tem várias pessoas que vão se capacitando, né, muitas... Já faz o merchan da banda aí, já faz o merchan Sim, da vou banda fazer aí. então. Dia 26, que é agora sábado, às 18 horas, procurem pelos canais do Videosonic, vai ter uma live lá que a gente vai fazer projeções, vai ter uma interação entre som e a luz, né, e os vídeos. Então a gente vai passando. Que legal, qual que é o canal? Qual o Videosonic. nome? Desculpa, Vídeo, não entendi. vídeo de Deu uma vídeo travada. mesmo, e Sonic, de som, sônico, né? Com C Sonic. mudo no final, Videosonic. Tá. Beleza, sim, sim. É porque tinha travado, desculpa. Imagina. Então é isso, né? Tem um mercado também se abrindo, né? E claro, dentro do mercado tem isso que você falou. Às vezes o cara quer ali projetar uma coisa que não tem nada a ver, assim, do ponto de vista da cultura, disso que nos interessa, né? De discutir, né, o patrimônio, as artes em geral. Daí aí vira um trabalho, né? Que é outra relação, né? Uma prestação de serviço, digamos, né? Mais pura e simples. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. O Michel dos Santos Ortiz está perguntando qual a perspectiva de vocês em relação ao contexto de museus? Eu não entendi. Contexto. Em relação ao contexto de museus, Michel, eu não entendi. Eu acho que o Michel é meu aluno, então um abraço aí, Michel. Ele está trabalhando num projeto também lá no curso que envolve essa questão, né? Eu acho que a gente discutiu ao longo né, da nossa conversa o tempo inteiro aqui, né, um pouco disso, né, de como a gente está buscando atualizações, né, outros caminhos, de como a tecnologia vai perpassar tudo isso, né, potencializar aqui no digital, mas também nos espaços físicos dos museus. Eu acho que o contexto é esse, de cada vez ser mais híbrido e mais múltiplo, né, e os museus que quiserem, claro, e naturalmente puderem, né, porque a gente já falou também nessa questão dos recursos, né, se inserir num contexto onde as pessoas continuem se interessando, né, ele vai ter que ir por esse caminho, inevitavelmente, me parece, né? Ele está falando isso mesmo. Ele explicou que era sobre o futuro dos museus, né? Eu, particularmente, tem uma coisa que eu acho que não pode perder os museus, é justamente ter essa noção de que é um documento de uma história de um povo e que ele precisa se conectar com esse povo. A mídia, ela precisa ser um meio, né? Ela precisa ser uma maneira de atrair esse povo. E aí eu acho que isso é uma missão que não pode sair de foco, né? E não pode, porque às vezes o meio pode confundir você começar a achar que vai fazer coisas legais e esquece que tem que ser uma estratégia para fazer com que essas pessoas que habitam esse lugar reconheçam isso aqui como um documento da história do seu povo
E aí, quanto mais a pessoa sentir aquele espaço histórico pertencendo à história dela, mais as pessoas vão dar valor à cultura, vão dar valor à memória, vão dar valor. Eu acho que esse processo educativo não pode, em qualquer futuro, Michel, ele não pode ser perdido. E aí eu acho que, independente do futuro, né, se a gente vai conseguir melhorar o uso das tecnologias, o objetivo, a finalidade, esse horizonte ético, ele tem que estar sempre em primeiro plano. Total, João, concordo totalmente com você. Inclusive, você me fez lembrar, né, de um filósofo também, que é o Pierre Levy, né, que é um dos principais nomes no que diz respeito à discussão sobre tecnologia, né, que fala dessa questão de que a mídia, de que a tecnologia é neutra, né, porque às vezes a gente acaba confundindo essa coisa, né, como outro filósofo também, o Marshall McLuhan, fala, né, entre meio e mensagem, né, é, ela é neutra, o uso que a gente vai fazer dela é que é a questão, né? Por isso também eu gostei muito dessa ideia da série lá do Black Mirror, né? Porque ela põe o dedo na ferida, assim, né? Mas é o ser humano que está atribuindo, né, um valor e um significado a essa tecnologia, né? Então você matou a charada, assim, eu acho que é isso mesmo. Não dá para perder os valores, não dá para perder essa ética, não dá para perder o objetivo, e até que a gente tenha aí, sei lá, quem sabe um dia uma revolução das máquinas, né, uma inteligência artificial que vai dar capacidade de decisão para essas máquinas, né? Por enquanto ainda é um pouco ficção. O controle é nosso, o controle tem que ser das pessoas, né? E apostar nisso que você está falando, nos valores éticos, né, e ideais que tem que se manter. Eu assino embaixo que você falou. E é isso. Gente, eu estou feliz com o papo, super cheio de ideias, como eu disse, cheio de angústias. E aí, não sei se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, para perguntar. Se não, eu já vou agradecendo e já vai se encaminhando para o final. Pode ser? Sim, né, da minha parte, ok, adorei Ah, também, mais uma vez agradecer, né, e dizer que a gente está aí disponível para o que precisar. Gostei muito, espero que isso chegue, né, cada vez mais longe, né, e toda essa iniciativa que vocês estão tendo aí de valorização dos museus, isso é muito importante mesmo para a nossa cultura. eu que agradeço você pela gentileza. Vou dizer que seu número está salvo aqui. Assim que surgir aí a vacina, a gente vai fazer esse intercâmbio, Mato Grosso do Sul, Claro. Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul. Tem gente que a gente estava falando, né, que os mato-grossenses do Sul não gostam quando chamam só Mato Grosso, e os mato-grossenses não gostam quando dizem que é Mato Grosso do Norte. Porque tem gente, o pessoal acha que tendo Mato Grosso do Sul tem Mato Grosso do Norte. E aí vamos armar coisa aí, ó. Douglas, tem uma galera que também que tem uns laboratórios legais aqui na arquitetura que trabalha com tecnologia, impressão 3D também, vamos aproximar vocês aí. Ótimo. Eu acho que dá para fazer uma união aí dos Mato Grossos e fazer um trabalho bacana. E também quando a gente voltar para atividades presenciais, né, a gente realiza encontros, realiza eventos, e aí seria Sim, interessante se você pudesse, de repente, que a hora dessa, cair muito por aqui legal. num desses eventos. Douglas, muitíssimo obrigado, valeu mesmo pela gentileza, foi ótimo te ter aqui para compartilhar isso, trouxe questões muito, muito legais, principalmente essa questão técnica, isso achei maravilhoso, porque né, a gente vê as coisas feitas, né, e não pensa muito no processo, e só quem está todo dia tendo as dificuldades que pergunta, né, ai, mas como foi feito isso aí? Como é que foi feita essa arrumação aí, né? Essa Aí você vê um making off, massa. tem um tijolo ali suportando uma Um coisa, um tijolo. Nossa, cordão. é porque eu não tenho outra câmera para mostrar para você, mas meu computador está aqui, tem uma caixa de livros, tem uns livros apoiando aqui meu celular, e tem um abajur de 1920 aqui na minha cara, então a gente vai se ajeitando, né? É isso mesmo. Tá ótimo. Gente, muito obrigado. Fernando, ele escreveu aqui o nome da banda, Videosonic Algoritmo Spector Lab, Encontro de Ruas e Possibilidades. Spectrolab?
bate-papo para lá de construído, é tudo um mato, lá é mato, aqui é mato. Eu, infelizmente, vou discordar de você, Fernando, que a gente está quase sem mato já. Eu tenho que mudar o nome dos estados, porque o mato mesmo, esse Mato Grosso aí, não sei não. Juliana, muito obrigado, tá? Valeu por você estar aí conversando com a gente, Juliana Trujillo. Deus parabéns para vocês. Juliana também é do algoritmo, também faz parte da equipe lá, professora. Ah, legal, bacana, bacana. Fico feliz, que bom que vocês vieram, muito obrigado mesmo. Dando um recadinho rapidão, para quem não conhece, a gente está nas redes sociais, está no YouTube, está no Facebook. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, isso ajuda a gente, porque, né, ter as redes sociais com bastante gente é bom, e aí vocês vão receber as notificações também das nossas atividades. Amanhã a gente vai ter uma live sobre essa questão, né, falando do futuro dos espaços educativos. A professora que trabalha com educação IAD, e vai trazer um pouco para a gente um pouco do que ela pesquisa, né? Ana Lara Casagrande, estava aqui procurando o nome. Ana Lara Casagrande, que é aqui da UFMT, que vai trazer um pouco dessas questões, que eu acho que tem muita gente também que está na dúvida sobre isso, né? Porque tem uma questão que é assim, a educação à distância era mal vista, né? E pouquíssimas pessoas sabiam, né? Tem uma legislação específica da educação à distância, existe um debate psicopedagógico, né? Também de ensino-aprendizagem diferente, né? E aí todo mundo caiu, e aí, como você falou, né? Tem que trocar o pneu com o carro andando, e a gente está tentando aqui, através das lives, contribuir aí para esse processo de aprendizagem de todo mundo que está tendo que enfrentar essas dificuldades. Então, amanhã tem ela. Sábado, gente, a gente está tendo o curso Educação Patrimonial e Novas Tecnologias, mas sábado as 2 disciplinas, de manhã e à tarde, elas serão transmitidas pelo YouTube, e as pessoas que participarem, a gente vai deixar um link lá para solicitar um certificado, a gente vai emitir um certificado de 8 horas. O curso tem 60, é fechado só para inscritos, mas sábado, em função da Primavera dos Museus, nós vamos abrir aí essas 2 disciplinas, que é sobre inventários participativos, com 2 arquitetas, inclusive, e a gente vai abrir para geral aí pelo YouTube. E domingo a gente vai ter o grande lançamento experimental aí da nossa exposição 360, e aí espero que vocês fiquem ligados aí nas redes, a gente vai dar o link. E aí, para quem nunca visitou o museu, para quem já visitou aqui, é matar saudade. Queria dizer que o circuito expositivo foi renovado, nós temos uma ala que foi aberta, que vai ser inaugurada online agora, com os 2 altares barrocos que estavam em processo, né, o espaço estava em processo de montagem desde o ano passado, agora ficou pronto e a gente vai inaugurar ele pela Tour 360. Então não percam domingo. Semana que vem é a Semana dos Idosos, a gente vai ter o Dia Nacional dos Idosos e a gente vai trabalhar esse tema. Então, sigam a gente nas redes sociais para vocês não perderem a programação da semana que vem. Já estou fechando aí e vai ter umas coisas bem legais, tá bom? Beleza? Então tá, gente, muito obrigado, tenham uma boa noite. Vocês são maravilhosos, adorei. Gostei muito, estou muito feliz com essa conversa. Imagina, gostei muito também. Muito obrigado, Douglas. A gente deve se ver em breve aí. Espero que daqui a pouco, quando vocês menos imaginarem, a gente esteja por aí também. Beleza, valeu. Boa noite para todo mundo.